União Beneficente Allan Kardec, que é um centro espírita localizado na cidade de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, na rua Iriema, número 4.565. 5.565. 5.565, desculpa. Então, no Jardim Monte Líbano, onde essa sociedade vem realizando um trabalho digno de nota, com distribuição de cestas básicas, alimentos para os necessitados, com desenvolvimento de estudos espíritas e divulgação da doutrina. E, no caso, essas lives que a gente criou por ocasião do surgimento das pandemias, do Covid, né? Porque imaginamos que iríamos ficar sem contato com os nossos irmãos e irmãs. E aí, então, temos realizado essas lives às sextas-feiras. Okay? Bom, convido a todos, a todas, para que realizemos uma prece inicial. Vamos dizer mais ou menos o seguinte: Senhor Deus, visite-nos neste momento. Cá estamos, Senhor, à mercê de vossa proteção, de vosso auxílio, de vossa bondade. Estamos aqui pretendendo realizar um estudo do livro básico da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. E hoje nós temos, quiçá, talvez, as questões mais complexas do livro. Então, estamos pedindo vosso auxílio para que possamos compreendê-las, que os nossos mentores queridos possam acercar-se de nós, e que os obsessores, aqueles irmãozinhos que não querem a nossa evolução, possam ser gentilmente afastados de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pelo amor de Jesus, que assim seja. Hoje, meus irmãos, nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Eu vou passar a palavra para o tio Odilon, que é quem gentilmente tem coordenado essas lives lá de Palmas, Tocantins. A quem eu agradeço muitíssimo. De coração. Oi? A gente agradece muitíssimo, né? Eu agradeço muitíssimo. Então, com a palavra, o tio Odilon. Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão presentes nessa live, àqueles que se farão presente nos próximos minutos, e cumprimentos também àqueles que assistirão esse vídeo, né, que está sendo gravado posteriormente. Nesta noite, tal como foi dito pelo André Luiz, nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos no capítulo 2. Nós paramos na pergunta 32, né? Então, hoje nossa pretensão será fazer a pergunta 34, 33, 34, 35 e 36.
encerrando o capítulo, então, nesta noite. Nós estamos estudando o capítulo 2 dos elementos gerais do universo, que tem os títulos Conhecimento do princípio das coisas, Espírito e matéria, Propriedades da matéria e Espaço universal. Então, nós estamos nos dois últimos itens, Propriedades da matéria e Espaço universal. E, sem mais demora, nós vamos passar, então, para a questão 33, que, pelo que eu ouvi, seria o Orlando em parceria com o André Luiz. Foi dito. Está à sua disposição. Verdade. Aí eu vou ler e o André vai fazer o comentário, né, André? Você quer que eu leia toda ela? Leia para mim só o começo. Começo? A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Aí a resposta é sim. E é isso que se deve entender quando dizemos tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva, na possibilidade em que ainda nós achamos de remontar, a não ser pelo pensamento a esta matéria primitiva. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Quer que leia o resto? Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Bom, meus irmãos, a gente tem aí, então, nessa questão 33, a indagação de Kardec a respeito da matéria elementar. Então, ao tempo de Kardec, esses eram os elementos conhecidos da matéria. Mas hoje em dia são 120 118 elementos da tabela periódica. Bom, quando eu estudei a primeira vez o Livro dos Espíritos, eu, assim, estava cursando a 7ª série do ensino médio, que era aquele ensino médio antigo. Hoje o ensino médio ele é profissionalizante, né? Mudou. E aí, então, eu estava estudando, eu fui apresentado a tabela periódica. E aí eu tive uma professora de química muito competente, que, na verdade, não conseguiu me passar da competência dela, porque eu tinha muita dificuldade nos cálculos dos elementos da tabela periódica. Aquelas equações, enfim, né? Mas eu me esforçava pra caramba. E naquela época eu fiz o meu primeiro curso de estudo do Livro dos Espíritos, lá no Amor e Caridade, coordenado pelo seu José Moreno. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Olhando aquelas questões, a impressão que eu tenho, me perdoe o que eu vou dizer, é que é tudo muito elementar, né? A gente não tem, assim, profundidade nas perguntas e não tem, assim, profundidade nas respostas. Mas isso aí é aparente. É aparente, viu, gente? É aparente, porque na época os espíritos eles davam as respostas que eles consideravam
acessíveis aos homens daquela época, né? Então, os homens daquela época também tinham conhecimento limitado a respeito da química, da física. Hoje não, hoje está tudo tão avançado, né? Enfim. Depois, assim, eu me indagava se era necessária a compreensão daquilo em profundidade para entender a doutrina espírita. A verdade é que a gente tem que compreender algumas coisas. Por exemplo, compreender que certos elementos da tabela periódica são alteráveis através da mediunidade. Por exemplo, a água, né? A água pode ser alterada. Eu vou me lembrar de uma passagem da vida de Jesus, que, aliás, foi o primeiro milagre que Jesus fez, que Jesus promoveu, que foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E ele fez esse milagre a pedido de sua mãe, Maria de Nazaré. Era um casamento e os convidados não tinham uma bebida. E aí o que acontece? A mãe de Jesus pediu a ele se ele poderia fazer alguma coisa. E ele disse assim: vou ver o que eu posso fazer. Ele segurou os odres. Naquele tempo, os vinhos ficavam em odres, que eram vasos de barro. E aí, na verdade, ele pediu para que enchesse de água os odres, segurou aqueles odres, e ali os odres, o líquido transformou-se em vinho. Então, Jesus seria, no entender aí de Kardec, um magnetizador, porque ele magnetizou a água, né? Fez alterar as moléculas da água, transformando a água em vinho. Outra coisa é a palavra molécula. Os cientistas da época de Kardec, eles acreditavam que o elemento primário da matéria era a molécula. Hoje nós diríamos que é o átomo, né? É o átomo. E o átomo possui elétron, possui ali outros componentes, o elétron, o nêutron. Hoje tem um elemento do átomo chamado neutrino, que é muito importante para as nossas pesquisas também no campo da mediunidade. Pois bem, então Jesus, ele, utilizando da mediunidade que ele possuía, ele era o médium de Deus, né? Ele alterou a composição química da água, transformando a água em vinho. Tá bom? Você já repetiu 2 vezes. Eu estou aqui com o meu Espírito Santo de orelha, que é a minha mãezinha. E era ela que tinha que responder essa questão. 33. No caso, era eu. Era o meu pai junto com a minha mãe. Não, eu não. Mas, viu, André, a respeito dessa parte que você está falando, é interessante também, o Dilon, que Deus toque para nós, é a respeito da água fluidificada, né? Também. Água fluidificada. O que mais que a gente poderia citar aí de modificação, né?
O magnetismo ele é bastante utilizado, né? O passe também. A comunicação mediúnica usa desse magnetismo. A materialização, vários fenômenos mediúnicos são utilizados por esse fenômeno de modificação dessas moléculas. E que, como foi dito aí, não sei se o Orlando já chegou nessa parte, ele não leu toda a pergunta ainda, né? Mas é a vontade, né? É vontade. Não, tem uma outra pergunta, que é a pergunta A, né? É 33 tem a 33A. Que diz assim: não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria, senão duas propriedades essenciais, que é a força e o movimento. Entende que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. É acertada essa opinião, falta somente acrescentar. E conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. A uma substância qualquer. A água, por exemplo, propriedades muito diversas, que é o que acabamos de falar, né? Um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificação deste elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade, pelo pensamento, a esta matéria primária. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem. Olha, quem já teve uma calça jeans nova e deixou cair sobre ela água de bateria e viu a calça jeans ficar toda manchada, respingada de pingos brancos, vai concordar comigo que a mesma água que alimentou a bateria é a água que tornou-se corrosiva dentro da bateria. Então, o que acontece? Realmente, a água ela adquire as propriedades da eletricidade, ela adquire a propriedade da química, né? E a água é o elemento... A água é o solvente universal. O que mais que eu poderia dizer? Só isso, né? Tá bom, né, tio Odilon? Tá bom, porque olha, eu não sou químico. Agora, eu confesso para vocês que antes de vir aqui dar essa resposta, eu lancei essa questão 33 no YouTube. E ali, então, eu consegui achar algumas explanações melhores que a minha. E é a dica que eu passo para vocês. Se alguém não gostou da minha explanação, achou-a insuficiente, faça isso. Escreva lá no YouTube, questão 33 do Livro dos Espíritos, e clique em pesquisar. Vai aparecer diversos vídeos
E um deles, com certeza, vai lhe satisfazer. Tá ok? Ok. Então é isso. Show de Ok, bola com a palavra. muito bem. Desta pergunta, então, nós concluímos que tudo deriva de uma molécula elementar, que está no fluido universal. Essa explicação ela está na Gênese, de uma forma assim, mais ampliada. E que nós podemos modificar essa matéria, né? Que a matéria é constituída da união de diversas moléculas, né? Essa matéria qual nós conhecemos. E a molécula elementar, ela não é perceptível para nós. Os espíritos dizem para eles é alguma coisa, para nós nós não conseguimos, dado a ela ser muito menor. O átomo mesmo, né, que é o que nós estudamos, que nós temos conhecimento, os nossos equipamentos não conseguem visualizar o átomo. Porque o átomo ele teria digamos, se fosse para ampliar, né, o átomo, o máximo possível. E aí tem uma comparação, assim, ampliaria ele ao tamanho, por exemplo, de um prédio de 14 andares. O núcleo do átomo seria como um grãozinho de sal. Só para ver como é que tanto de espaço vazio que tem numa molécula que nós conhecemos, como as moléculas de hidrogênio, oxigênio, que foi citado aqui. Agora, imagine que a molécula elementar é da onde deriva esse átomo que nós conhecemos hoje. Agora, para nós, o importante é a gente saber que nós podemos modificar pela vontade, que é a questão que o Kardec diz, né, que é o magnetismo. O espiritismo e o magnetismo, eles andam juntos, de mãos dadas. Porque tudo que nós fazemos dentro da doutrina espírita é utilizado o magnetismo. Nós temos inúmeros exemplos. Por exemplo, quando o Bezerra de Menezes fez aquela questão lá de cortar o papelzinho em várias partes, né, da receita médica, vocês lembram dessa passagem, né, que uma pessoa chegou lá com a receita, ele não tinha dinheiro para comprar, e ele falou, corta um pedacinho, toma um pedaço. Não sei se foi o Bezerra de Menezes ou Chico Xavier, agora estou confuso. De qualquer maneira, ali houve uma transformação, né, e ele pôde, então, usar aquele elemento modificado. Nos processos de cura mediúnica, existe também essa movimentação magnética, essa transformação das moléculas, né, de forma que elas se tornam, então pode para curar. Mas vamos caminhando, né? Para a pergunta 34 agora. Pergunta 34 ficou por conta da Luísa. Vamos lá. Luísa. Aí, agora sim. Agora sim. Ó, nós temos mais um participante, eu nem estava sabendo, ó, tem 3 lá. 4. É o Pedro. Olha aí. Tá. Muito bem. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida. As moléculas têm uma forma, mas vós não podeis apreciar. Daí a 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são apenas aglomerações das primeiras, pois o que chamais de molécula ainda está longe de ser a molécula elementar. Então, as moléculas que a gente conhece, ele está falando que elas não são que elas são variáveis, elas podem se juntar e formar novas outras moléculas. Já a elementar, ela é constante. Aí, tio, complemento. É isso aí. Não, tranquilo, tá muito bom, é isso mesmo. Então, de novo, nós voltamos àquela questão inicial, né? Molécula elementar. Aí ele está falando da forma da molécula.
ela tem uma forma determinada. O que é a forma? Aquela imagem, né, que a gente faz. Aí ele diz assim, certamente, as moléculas têm uma forma, porém a gente não pode apreciar. Se nem o átomo a gente consegue apreciar, imagine a molécula elementar, que é bem menor, né? Claro que não conseguiríamos apreciar. Agora, os espíritos, sim. E essa forma determinada, vamos puxar pela imaginação, né? Acho que eu já até citei isso aqui. Digamos que a molécula, vamos imaginar, fosse quadrada. Aí, quadrado sempre ia formar poucas variáveis, né? Agora, digamos que ela tivesse vários lados, né? E os lados dela fossem também variados. Então, conforme você vai juntando elas, vai formando outras estruturas, né? Outras moléculas. Então, o hidrogênio, o oxigênio, o que eles são? Eles são a reunião dessa molécula elementar. Então, conforme elas se aglomeram, se juntam, né, elas vão formando aqueles elementos que nós consideramos elementares, né? Que, como foi citado aí, tem 118 conhecidos, mas cada vez vai se conhecendo mais. Inclusive, desses 118, alguns são criados em laboratórios, né? Não veio tal qual da natureza, foram criações. Então, elas são aglomerações da primeira. Então, aquele que nós chamamos de molécula, né, que ele diz aqui, longe está de ser a molécula elementar, que é o que nós conhecemos, né? O hidrogênio, cobre, ouro, enfim. Alguém quer ajudar, Eu acho que a Sheila não está concordando muito aí, não. Está mudo o microfone, Sheila. Não, estou concordando com tudo, está tudo certo. Dilon deu um show aí, viu? Parabéns, Dilon. Agora vamos para a pergunta. Vamos para a pergunta da Sheila agora, 35. Sou eu. Ela. Sou eu. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe limites para ele. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão. Bem o sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo ocorre com o infinito em todas as coisas, e não é na vossa pequena esfera que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite para o espaço, em qualquer distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, após esse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, pois essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, seria ainda espaço. É que não tem jeito a gente nomear, né? Dá um limite, né? Pro infinito. É isso que que eu entendi que ele está dizendo, né? Não tem como, porque mesmo se a gente nomear, não, vai até a Lua. Mesmo se a gente nomear que vai até a Lua, que vai até algum outro ponto que a gente conhece, ainda assim está errado, né? Porque é muito além disso. Teria que ter alguma coisa além. Eu acho interessante que, tipo, na física a gente estuda que o universo ele é limitado, que ele está em expansão e em contração. Então, tipo, ele tem um limite, só que isso seria o nosso universo, né? Aí também tem aquela teoria lá de que existem outros universos e tal. Não sei se seria sobre isso. Ele fala que é infinito no sentido de ter outros que compõem. Bom, pensa bem assim, universo. Depois do universo, o que vem? Né? Se o universo tem fim, depois dele, o que vem? Aí fica pensando, mas tem que ter alguma coisa, né? Porque o nada cria, o nada não existe, né? A gente até leu isso anteriormente, né? Sobre essa questão do nada. Então, pela imaginação, a gente acaba percebendo que é infinito, né? E é infinito no macro quanto no micro. Quando a gente também começa a ir pelo micro também, a gente vê, né, tantas
tantas criações, né, no microcosmo, né? E as outras dimensões que nós não conhecemos? A dimensão espiritual, por exemplo, que também tem a sua parte física e material lá no plano espiritual. Quantos universos, né, existem que a gente sequer percebe, que sabe a gente está até interagindo entre eles aqui sem perceber, não percebemos que ele existe. É que o espaço também é uma outra definição que confunde a nossa mente também. Então, essa questão de limite, como ele diz aqui, confunde a razão, porque a gente não consegue ter. E o comentário de Kardec, ele também, né, corrobora com essa ideia. Né? Se a gente supõe limite, por mais distante que a gente imagine, tem alguma coisa. Né? E assim até o infinito, e daí. Porque não existe a vazio absoluto. E mesmo que existisse, ainda assim seria espaço. Aí então a gente chega a essa ideia. A próxima questão seria do João Dalmolin, e ele não está presente. Vamos fazê-la nós? Alguém pode se candidatar a fazer a leitura e arriscar até um comentário? Todos nós comentamos juntos, né, como estamos fazendo, tranquilo. Quem que se candidata a fazer a pergunta número 36? Espaço universal ainda, são duas perguntas só do espaço universal. Ela é pequenininha, né, Dom? Ela é curtinha. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não era o que a gente estava comentando aí, né? Não. Sim. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matérias que se escapa aos sentidos e aos instrumentos. Por isso que fala que o espaço infinito há diversas moradas, né? Há diversos mundos, né? Mas vamos lá, quem é que vai comentar? Não existe. Não existe o vazio absoluto. Né? Sempre tem algo que talvez nós não percebamos, nossos equipamentos, nossa própria forma de visualizar não consegue perceber. Com essa questão, né, nós encerramos, então, a parte de hoje. Hoje nós já estamos com 45 minutos de live de estudo. Então, nós podemos encaminhar para o encerramento. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, né, a respeito, está aberto para comentários. Eu volto a insistir, e é uma sugestão, que os irmãos procurem adquirir esse livro, O Universo numa Casca de Nós, do nosso do astrônomo Carl Sagan. Ele já é desencarnado, né, gente? Mas ele escreveu esse excelente livro. E lá nós vamos ter uma ideia melhor a respeito do universo, de como que funciona, das moléculas. Há certas moléculas menores até do que o átomo. Por exemplo, o quasar. O que é um quasar? Eu perguntei isso numa aula minha, uma aluna respondeu: é um perfume do Boticário que meu namorado usa. Eu falei: não é. Não é um perfume do Boticário. O quasar é um outro... ele é menor do que um átomo. É uma moléculazinha bem pequenininha mesmo, sabe? E bem, assim, volátil. Mas quem que vai fazer nossa oração de
encerramento? Achei. Do tema que foi exposto aqui, eu entendi que a gente foi bem até, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, e sabedores de que a gente nunca está sozinho. Sempre tem um acompanhante especial nos auxiliando, pondo a mão nas nossas cabeças, abrindo a nossa mente. Mestre amado Jesus. Mas não é só isso que a gente quer colocar em evidência. Nós queremos agradecer muito, mas muito mesmo, pela ajuda espiritual que a gente tem tido desde o primeiro dia das nossas lives, né? Que maravilha! Eu sei que muitos começaram e pararam no meio do caminho, nós continuamos, né? E agora, maravilhados com o livro do Espírito, dos Espíritos, que a gente se maravilha mesmo. A gente só quer agradecer a Jesus, a Deus, a Kardec, o nosso mestre, né? Que nos deu essa preciosidade. Não é só o livro dos Espíritos, é as obras básicas da doutrina espírita. Mas fazemos assim um entre parênteses para pedir também pelos doentes, né? Dentro do Evangelho de Allan Kardec está escrito que fora da caridade não há salvação. E é uma caridade quando a gente pede de coração, de alma, por aqueles que estão internados em hospitais. E ainda aqueles que estão internados, parabéns, conseguiram assistência médica. Agora tem muitos que estão em favelas, parafitas, ranchinhos, a pau a pique, né? Como a gente costuma dizer, sem uma assistência médica, sem condição de comprar um remédio, às vezes está com a receita na mão e não tem condição de comprar o remédio. Então, por esses a gente pede, Senhor, que as águas que eles vão tomar, como nós também, se transformem em remédio. Nós falamos tanto aí da água transformada em vinho, das águas fluidificadas. Fluidifique as nossas águas. Inclusive esses copos de água que está de frente ao computador, né? Se transforme em remédio para as nossas enfermidades. Que nós possamos cada vez mais entender, compreender esse manancial de grandeza que é o livro dos Espíritos. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que nos dê também um final de semana excelente. Que as bênçãos de Jesus, do Pai, caia sobre todos nós, iluminando sempre as nossas vidas, nossas mentes, nossos corações. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Que assim seja. Anunciando, então, que na próxima será o Jorge Magalhães que fará a palestra, né, sobre o capítulo 3, sobre o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que trata deixa eu olhar aqui, da criação. Tem vários itens: formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Esse é o nosso tema das próximas reuniões. Então, não foi o mais difícil, não. Vem coisa por aí, hein? Eu vou avisar o Jorge, viu? Pode deixar. Eu dou um toque para ele. Na próxima. Dia 27, né? Dia 26. 26, né? Dia 26. Hoje é 19, 26. 26 de agosto.
Muito Ok, obrigado. gratidão a todos. Gratidão, tio Dilon. Boa noite. Boa noite.